Bom dia! Fala, galera do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática. Apostila aberta no módulo 33. Estamos na página 400. Então, a apostila do quarto bimestre, módulo 33, que fala sobre frações equivalentes, página 400. Propriedades das frações equivalentes. Neste módulo, você já explorou duas propriedades muito importantes para determinar frações equivalentes. Vamos sintetizá-las. Então, vamos resumi-las. Propriedade 1. Para obter uma fração equivalente, multiplicamos o numerador e o denominador de cada fração dada por um mesmo número natural diferente de zero. Então, para encontrar frações equivalentes, multiplicamos o numerador e o denominador da fração por um mesmo número natural diferente de zero. Vamos observar os exemplos. Aqui nós temos a fração 3 quartos. O 3 foi multiplicado por 5. O 4 também foi multiplicado por 5. Foram multiplicados por um mesmo número natural. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Assim, 3 quartos é igual a 15 vinteavos. São frações equivalentes. Representam a mesma parte do todo, só que são frações o quê? Diferentes. Nós temos aqui 7 oitavos. O 7, que é o numerador, foi multiplicado por 7. O 8, que é o denominador, também foi multiplicado por 7. Então, o numerador e o denominador devem ser multiplicados por um mesmo número, natural e diferente de zero. 7 vezes 7 fica 49. 8 vezes 7, 56. Então, 7 oitavos é uma fração equivalente a 49 56avos. E nós colocamos o sinalzinho de igual entre as frações equivalentes. Agora, nós vamos para a propriedade 2. Para obter uma fração equivalente num mesmo todo referência, dividimos o numerador e o denominador de uma fração dada por um mesmo número natural diferente de zero, que seja divisor de ambos. Então, nós temos aqui que dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural que seja divisor tanto do numerador quanto do denominador. Exemplo. Nós temos 35 63avos. Tem que pensar um pouquinho na tabuada. Em qual tabuada você tem 35 e 63 ao mesmo tempo? É na tabuada do 7. Então, nós podemos dividir o numerador por 7, dividir o denominador também por 7. 35 dividido por 7 fica 5. 63 dividido por 7 fica 9. Então, 35 63avos é uma fração equivalente e é igual a 5 nonos. Agora, 250 80avos. São números que terminam em zero. Então, nós podemos dividir o numerador e o denominador por 10. Toda vez que eles terminarem em zero, você pode dividir por 10. 250 dividido por 10, 25. 80 dividido por 10, 8. Então, 250
oitentavos é uma fração equivalente a 25 oitavos. E nós podemos representá-las com um sinalzinho de igual, pois elas representam a mesma parte de um todo, referência de um total. Observe nos exemplos da propriedade 2, que eu acabei de explicar para vocês que não existe uma fração equivalente a 5 nonos, que tenha números menores no numerador e no denominador. Ou seja, o único divisor comum de 5 e 9 é o 1. Assim, o 5 e o 9 são números primos entre si. O 5 e o 9 possuem apenas o número 1 como divisor comum. Eles são primos entre si. Não existe uma fração equivalente a 25 oitavos que tenha números menores no numerador e no denominador. Ou seja, o único divisor comum de 25 e 8 é 1. Ou seja, o 25 e o 8 também são números primos entre si. Nesse caso, como não é possível dividir o numerador e o denominador por um único divisor comum maior do que 1, os números já são os menores possíveis e primos entre si. Quando isso acontece, nós falamos que a fração está na forma irredutível. Então, essa fração que apresenta o numerador e o denominador, que apresenta no numerador e no denominador números primos entre si, ela é chamada de fração irredutível. Não tem como ser reduzida ainda mais. Não tem como dividir o numerador e o denominador por um divisor comum maior que 1, pois o 5 e o 9, por exemplo, só tem como divisor comum o 1. O 25 e o 8 só tem como divisor comum o 1. Então, não é possível dividir o numerador e o denominador por um divisor comum maior do que 1, pois o único divisor que o 5 e o 9, o 25 e o 8 possuem em comum é o 1, que já são os menores números possíveis e são primos entre si. Quando isso acontece, essa fração é chamada de fração irredutível. Não tem como ser reduzida mais, não tem mais como ser reduzida. Assim, dada uma fração qualquer que não esteja na forma irredutível, é sempre possível obter uma fração equivalente a ela, tornando-a irredutível. Para isso, dividimos sucessivamente, ao mesmo tempo, o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Então, agora vem a explicação de como obter frações irredutíveis. Então, para obter uma fração irredutível, dada uma fração qualquer, primeiro ela não pode estar na forma irredutível, ok? É sempre possível obter uma fração equivalente a ela, tornando-a irredutível. Como? Dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Vamos para o exemplo. Nós temos 75 centésimos. Os 75 e o 100, eles terminam em 5 e 0. Então, com certeza, é uma divisão exata por 5. 75 dividido por 5 fica 15. 100 dividido por 5 fica 20. Então, 75 centésimos é uma fração equivalente a 15 vinteavos. Só que o 15 e o 20, eles não estão ainda na forma irredutível, pois o 15 e o 20 ainda podem serem divididos por 5. Podemos dividi-los por 5. 15 dividido por 5 fica 3. 20 dividido por 5 fica 4. O 3 e o 4, o único divisor que eles possuem em comum é o número 1. Eles são primos entre si. Então, 3/4 está na forma de fração irredutível, ok? Então, 75 centésimos é uma fração equivalente a 15 vinteavos,
igual a 15/20, que é equivalente também a 3/4, sendo que 3/4 está na forma irredutível. A fração 3/4 é equivalente a 75 centésimos e está na forma irredutível. Aqui, a divisão foi feita de uma outra maneira. Nós temos 75 centésimos, 75 dividido por 5, que é 15, 100 dividido por 5, que é 20. Não foram feitas as flechinhas como aqui em cima, está correto do mesmo jeito. Aí 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. E a fração na forma irredutível, 3/4. Concluímos a página 400. Agora, nós vamos para a página 401. Obtenha frações equivalentes às frações dadas usando a propriedade 1 ou a propriedade 2, vistas anteriormente. Indique-as por esquemas. Então, vamos analisar aqui. Do 7 para chegar em 49, o valor aumentou. Então, o 7 ele foi multiplicado por 7. 7 vezes 7, 49. Então, aqui, o denominador também precisa ser multiplicado por 7. 9 vezes 7, então o denominador que está faltando é o 63. Então, eu acabei de montar um esqueminha aqui ao lado. 7 vezes 7, 49. 9 vezes 7 também tem que ser o mesmo número, 63. Então, o numerador e o denominador multiplicados por 7. Agora, na letra B. 64, aqui não tem nada. Do 72, nós chegamos em 9. Do 72 para nós chegarmos em 9, houve uma diminuição. Então, é uma divisão. 72 dividido por quem dá 9? 72 dividido por 8 é 9. Então, aqui em cima no numerador, nós também temos que dividir por quem? Por 8, pelo mesmo valor. Então, 64 dividido por 8 é 8. O numerador que está faltando é 8. Então, aqui em cima na letra A, nós temos 7 nonos, que é igual a 49/63. Na letra B, 64/72, que é igual, que é equivalente a 8 nonos. O que nós fizemos? O numerador e o denominador divididos por 8, sempre pelo mesmo número. Agora, na letra C, 3/5 é igual a 27/45. Como nós chegamos no 27, que estava faltando? Do 5 para chegar em 45, é uma multiplicação, porque aumentou. Multiplicação por quem? 5 vezes 9 é 45. Se o denominador foi multiplicado por 9, então nós temos que multiplicar o numerador também por 9, ok? E 3 vezes 9 fica 27. Então, anotem aí, completem bonitinho na apostila de vocês. 3 vezes 9, 27, porque embaixo nós fizemos 5 vezes 9, que é 45. 3/5 é uma fração equivalente a 27/45. O numerador e o denominador multiplicados por 9. Na letra D, 42/30 é igual a 7 e aqui embaixo é 5. Do 42 para chegarmos no 7, houve uma diminuição. Então, é uma divisão. 42 dividido por quem resulta em 7? Dividido por 6. Então, 42 dividido por 6 é 7. O 30 também tem que ser dividido por 6. Certo? Sempre pelo mesmo número. Então, 30 dividido por 6 fica 5. É assim que surgiu o 5. Então, 42 dividido por 6, 7.
30 dividido por 6, 5. Então, 42/30 é igual a 7/5. Anotem aí, o numerador e o denominador divididos por 6. Agora, questão número 2. No caderno anterior, você estudou a localização de números racionais na representação fracionária na reta numérica. Vamos agora retomar essa representação. Localize na reta numérica o grupo de números racionais na representação fracionária de cada item. Na letra A, 1/2, 2/4, 3/6. A representação fica exatamente aqui. Entre o 0 e o 1, eu vou dividir em duas partes iguais. Eu tenho 1/2, que é igual a 2/4, que é igual a 3/6. Pois 1/2, 2/6 e 1/2, 2/4 e 3/6 são frações equivalentes, elas representam a metade. Então, 1 é a metade de 2, 2 é a metade de 4, 3 é a metade de 6. Então, ficam aqui, na metade, entre o 0 e o 1. 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6. Na letra B, 3/2, 6/4, 9/6. 3/2. O 3/2, se nós dividirmos o 3 por 2, dá 1,5, que é exatamente a metade entre o 1 e o 2. Então, aqui, na metade entre o 1 e o 2, fica o 3/2. Observem bem, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. São frações equivalentes, então elas ficam representadas no mesmo lugar. 3/2 é igual a 6/4, que é igual a 9/6. Na letra C, nós temos 1/3, 2/6, 4/12. Eu peguei o intervalo entre o 0 e o 1, dividi em 3 partes iguais. Na primeira, eu tenho 1/3. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. São frações equivalentes. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Então, 1/3 é igual a 2/6, que é igual a 4/12. São frações equivalentes, por isso ocupam o mesmo lugar na reta numérica. Agora, na letra D, 5/4 e 15/12. Então, como 5 é maior que o 4, o valor vai ser o quê? Maior que o 1. Ele está entre o 1 e o 2. Eu dividi em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Aqui é a quinta. Aqui nós temos 5/4. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 3, 12. 5/4 é igual a 15/12. Ficam no mesmo ponto aqui na reta, pois são frações equivalentes. 3. Observe cada grupo de números racionais na reta numérica do item anterior. O que você pode dizer sobre os números racionais de cada um desses itens? Os números racionais na representação fracionária em cada um dos itens são iguais, ou seja, representam o mesmo ponto na reta numérica, pois são frações equivalentes. Agora, a questão número 4. Como você faria para transformar a fração meio em porcentagem? Vamos grifar aqui, ó. Porcentagem. Porcentagem é por 100. Nós temos que transformar o denominador 2 em denominador 100. Então, encontraria uma fração equivalente que tenha denominador 100, pois na porcentagem o denominador é 100. Então, eu fico com 1/2 igual do 2. Para nós chegarmos no denominador 100,
é uma multiplicação por 50, ok? Então, o denominador foi multiplicado por 50, se transformou em 100. O mesmo vai acontecer com o numerador. O 1 será multiplicado por 50. Então, nós temos 1 vezes 50, 50 centésimos. 50 centésimos são 50%. Assim, nós concluímos a página 401. Vamos para a página 402. Questão número 5. Transforme as frações em porcentagens. Para transformar em porcentagem, o segredo é aqui, é por 100. Denominador 100. Então, o 4 tem que se transformar em 100. Para o 4 se transformar em 100, nós vamos multiplicá-lo por 25, ok? Se o denominador foi multiplicado por 25, o numerador também tem que ser multiplicado por 25. Então, 1 vezes 25, 25, e 4 vezes 25 fica 100. 25 centésimos são 25%. Na letra B, o mesmo processo. 3/4 nós temos que transformar em porcentagem. O denominador tem que ser 100. Então, o 4 será multiplicado por 25, pois 4 vezes 25 é 100. O 3 também será multiplicado por 25. E 3 vezes 25, 75. 75 centésimos, 75%. Na letra C, 7 décimos. Nós temos que transformar em porcentagem. Para o 10 se transformar em 100, nós vamos multiplicá-lo por 10. Então, agora, nós vamos multiplicar o 7 também por 10. Como fica? 7 vezes 10, 70. 10 vezes 10, 100. 70 centésimos, 70%. Agora, 4, 25 avos para nós transformarmos em porcentagem. Por quem nós vamos multiplicar o 25 para transformá-lo em 100? Por 4. 25 vezes 4 é 100. Então, o 4 também tem que ser multiplicado por 4. 4 vezes 4, 16 centésimos, que são 16%. Na letra E, nós temos 18 duzentos-avos. Como fazer o 200 se transformar em 100? Como nós vamos diminuir, é divisão. Divisão por 2. Então, em cima, no numerador, nós também faremos divisão por 2. 200 dividido por 2 fica 100. 18 dividido por 2 fica 9. 9 centésimos, 9%. Na letra F, 16 quatrocentos-avos. Nós temos que fazer o 400 se transformar em 100. Como é uma diminuição, nós vamos dividir o 400 por 4. 400 dividido por 4 fica 100. Agora, o 16 também precisa ser dividido por 4. 16 dividido por 4, 4. 4 centésimos são 4%. Para a nossa próxima aula, nós vamos começar o estudo do máximo ou maior divisor comum. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo, me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em ajudá-los e esclarecer as dúvidas. E não se esqueçam de colocar toda a matéria em ordem, pois na segunda-feira, dia 30 de novembro, será a nossa segunda e última avaliação de matemática, referente ao 4º bimestre. Eu vou mandar os módulos para vocês estudarem para a prova no grupo da sala. Combinado? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!